Isso aqui, pessoal, vocês precisam muito decorar, aprender, enfim, vocês escolham aí, mas vocês precisam saber disso aqui, certo? Que é a diferença entre antígeno e anticorpo. Pessoal, novamente, eu vou falar aquilo, né, que o formato dele está um pouquinho ruim, por causa que a aula é antiga e eu baixei do meu drive, então ficou meio faltando algumas letras, algumas coisas assim. Mas dá para entender. Então, assim, quando eu falo de antígeno e anticorpo, dá muita confusão na cabeça do aluno, certo? Dá muita confusão mesmo, porque são termos parecidos, né? Mas são termos que vocês precisam distinguir. Mas até que é fácil, ó. O que é o antígeno? O antígeno é uma molécula capaz de ativar a resposta imunológica, né? Eles podem ser vírus, podem ser bactérias, podem ser parasitas, e também podem ser células tumorais, né? Que cortou aqui, né? Então, assim, um antígeno, ele é algo de estranho, né, para o nosso organismo, certo? Algo de estranho do nosso organismo que vai ativar, certo, uma resposta imunológica, certo? Uma imunológica que a gente viu lá no bloco anterior. Já o anticorpo, pessoal, é uma molécula proteica com alto grau de especificidade e afinidade ao antígeno, né? O anticorpo, ele é produzido, né, pelos linfócitos do tipo B, né, também são chamados de plasmócitos. Professor, como assim? Calma, que isso aqui é difícil. Porque é mais complicado. Ó, quando eu falo, estão aqui eles, ó, o antígeno e o anticorpo. O antígeno, ele é isso aqui pequenininho, certo? O antígeno, ele é uma molécula, certo? Proteica estranha. Estranha para quem? Estranha para o nosso corpo, né? Vai sair um pouquinho feio, mas eu vou fazer aqui o nome estranho. Estranho. Estranho para o nosso corpo, certo? Para o nosso sistema imunológico. Isso aqui pode ser o quê? Pode ser vírus, pode ser bactérias, pode ser fungos, certo? Pode ser parasitas, pode ser toxinas, pode ser células tumorais menos, né? Mas pode ser tudo isso aqui, ok? Vírus, bactérias, fungos, parasitas. É algo estranho que entra na gente, beleza? Esses antígenos, eles irão ativar uma resposta no nosso corpo. Quais são as respostas, professor? Isso que a gente viu lá no bloco anterior, que é a resposta, né? A resposta imune, que dá através da imunidade inata e específica. O anticorpo, que é esse aqui de baixo, ó, já é algo que o nosso corpo produz, né? Então, esse anticorpo, ele é produzido pelo nosso corpo, né? É só vocês ligarem, né, anticorpo com corpo, nosso corpo. Quem produz é o nosso corpo. Quem produz os anticorpos são o nosso corpo, certo? Então, é algo que a gente produz, certo? Que vai servir para matar esses antígenos, certo? Para matar ou para desativar, né? Então, o anticorpo é isso. E um tipo de anticorpo, por exemplo, um anticorpo, isso aqui é um antígeno do vírus da catapora, né? Isso aqui é um vírus da catapora. O anticorpo só vai servir, o anticorpo que eu produzi para aquela catapora só vai servir para aquele vírus. Não vai servir para sarampo, não vai servir para outros, não. Só vai servir para esse tipo de micro-organismo específico. Por isso que ele diz que tem uma alta especificidade, né? Uma alta
ele é específico para aquele micro-organismo, certo? Renata, tu quer falar uma coisa, Renata? Oi, Hudson, boa tarde. Não, tô só passando nas turmas, viu? Obrigado, pensei que tinha dado um aviso. Pronto, valeu, Renata. E já o anticorpo, né? O anticorpo a gente produz, né? E é específico para aquele determinado antígeno, beleza? Quem é que produz esses anticorpos? São as células produtoras, que são linfócitos B, chamado também de plasmócitos. Esses anticorpos vão combater quem? Os antígenos, né? Que são os vírus, bactérias, enfim, tudo isso aí, ok? Agora aqui, ó, eu fiz essa pergunta aqui lá no início da nossa aula de tarde, né? Que é sobre as defesas, né? Quem é que defende o nosso corpo, né? Aqui, ó, só para vocês verem, relembrar, né, sobre essas defesas, né? O nosso corpo, ele apresenta diversas defesas contra agentes externos, né? Esses agentes externos também a gente pode colocar o nome de antígenos, né? Como micro-organismos e parasitas. Então, quem são essas barreiras? Quem são essas defesas? Primeiro, né, a maior de todas, imagine se a gente não tivesse pele, pessoal, como é que seria a nossa vida? Eu acredito que nós não existiríamos, né, porque existe um organismo em todo canto, né, inclusive na nossa pele, eles iam entrar de qualquer jeito na gente e a gente não ia nem ter como ter o primeiro dia de vida, né, que já ia morrer porque não tinha essa proteção da pele. Então, a pele, ele é um órgão, certo, de muitas funções, mas também a função dela também está em nos proteger. Ou seja, essa pele ela tem a função de proteger o nosso sistema imunológico, certo? Proteger o nosso organismo. Deixa eu apagar aqui, ficou muito grande. Então, a pele ele é assim uma defesa do nosso corpo. Os pelos, né? Pelos também, certo? Principalmente da nossa narina, né? Nosso nariz, tem vários pelos que vão filtrar o ar, né? Que também vão tirar diversas impurezas. Então, por exemplo, o pelo do nosso nariz, ele protege contra diversos, eles filtram, né? Diversos micro-organismos, né? O muco do nariz também, né? Serve como um tampão, pode entrar vários tipos de micro-organismos, entre outras coisas. As nossas lágrimas, pessoal, quem diria que chorar faz a gente ficar imune contra algumas coisas? Sim, né? A nossa lágrima aqui, não a gente chorando, né? Mas o nosso olho tem lágrimas, né? Essas lágrimas contêm substâncias que também são antibactericidas, antimicrobianas, né? Vamos falar assim. O nosso ácido, né? O ácido clorídrico, né? Perdão, quase não saí agora. Do nosso suco gástrico, né? A gente sabe que o nosso estômago tem um ácido. Esse ácido vai ajudar, principalmente, né? A matar vírus e fungos que a gente consome através dos alimentos, né? Não todos, né? Mas, claro, se fosse todos, seria muito bom. Mas alguns micro-organismos e vírus não resistem ao nosso suco gástrico, né? Como, por exemplo, o vírus do HIV, né? Ele não resiste, né? Porque é muito ácido para aquele vírus. Então, ele não consegue passar por essa etapa que é o ácido do nosso estômago. E, claro, como a gente já falou nas outras aulas, né? Tem as nossas células, né? Que a gente vai detalhar tudo bem direitinho aqui agora, certo? Mas primeiro eu vou voltar para vocês para ver se vocês têm alguma dúvida no que eu falei até agora. Pessoal, alguma dúvida? O antígeno, o anticorpo, as barreiras, e aí? Como é que tá? Deu a entender bem essa parte de antígeno e anticorpo? Quem é que protege? Deu? Entendi bem. Pronto. Então, quem é o antígeno? O antígeno
o que invade o corpo. Né? São os vírus, as bactérias, os fungos, os parasitas. E o anticorpo são as moléculas de proteção que nosso corpo produz para se defender. Isso. Quem produz o anticorpo? Quem produz? Quem produz? O nosso organismo, né? Não, mas tem uma célula que produz o anticorpo. Células produtoras linfóticos B. E os plasmócitos. Linfócitos B, né? Linfócitos B ou plasmócitos, né? São do mesmo jeito. Pessoal, há uns 5, 6 anos atrás, quando eu estava na graduação, caiu uma questão na prova. Quem é que produz os anticorpos, né? E tinha lá plasmócitos, não tinha linfócito B, né? Porque eu tinha na minha cabeça que era o linfócito B, né? Eu não lembrava dessa parte dos plasmócitos, né? E eu acabei colocando nenhuma das opções, porque não tinha linfócito B. Então, assim, é uma coisa que eu errei, mas eu agradeço porque eu errei, né? Porque hoje eu lembro até hoje, né? Ó, quem produz os anticorpos são os linfócitos B, que também são chamados de plasmócitos, né? Então, isso aí vocês precisam também ter estabelecido na cabeça de vocês, porque é muito comum perguntarem quem é que produz os anticorpos. É uma pergunta até besta, né? Quem produz os anticorpos? Linfócitos B. Só que tem outro nome, que é os plasmócitos. E com certeza na prova de vocês, que vocês podem fazer lá, em concursos e tal, seleção, não vai vir linfócito B, vai vir plasmócitos. Nessa parte aqui, que eu estou mostrando para vocês, eu estou falando já sobre outra coisa, né? Mas também que faz parte... Deixa eu ver aqui só de internet. Pronto, isso mesmo, né? O suor também, entre outras funções, ajuda no controle da temperatura, né? Quando a gente esquenta o nosso corpo, sai o suor, justamente para sair a temperatura também, né? E para manter esse equilíbrio. Muito bem lembrado, Gilderlânia. Vamos lá, ó. Vamos lá, pessoas, está quase acabando. A gente falou muito aqui sobre as células, né? Então aqui eu vou falar um pouquinho sobre essas células sanguíneas. Inclusive, eu coloquei bem rápido aquela parte que eu falei no começo, né? Sobre cada uma para quê, né? Qual é para vírus, qual que é parasitas, né? Isso aí eu coloquei aqui no slide, para ficar mais fácil da gente acompanhar. Mas, ó, de forma geral, a composição sanguínea, ela é formada pela parte sólida, né? O nosso sangue, né? Ele é composto pela parte sólida, que são as células, né? E essas células são divididas entre glóbulos vermelhos ou eritrócitos ou hemácias, que tudo são a mesma coisa, certo? Glóbulos vermelhos, hemácias e eritrócitos são tudo a mesma coisa, certo? Elas são responsáveis por dar aquela cor avermelhada ao nosso sangue. Além disso, eles atuam no processo de coagulação, de respiração também, né? Eles transportam oxigênio, hemoglobina, enfim, tem várias funções. Mas para nós aqui, o interessante mesmo são esses daqui, ó, os glóbulos brancos, né? Que aí já vai para a parte daquelas células que eu falei para vocês e que eu vou detalhar mais ainda, né? Os glóbulos brancos, eles também... Botou água agora. Os glóbulos brancos, eles também são chamados de leucócitos, certo? Leucócitos, eles têm outro nome, glóbulos brancos, células brancas, tudo é a mesma coisa, certo? Leucócitos, tudo é a mesma coisa. E também formado pelas plaquetas, né? Todo mundo já ouviu falar de plaquetas, né? Elas servem principalmente na parte de coagulação sanguínea, né? Evita da gente ter um corte e sair todo o sangue, né? As plaquetas vão ajudar nessa parte de coagulação. As plaquetas não são células, são fragmentos celulares, mas também estão nessa parte aqui da composição do sangue, ok? E tem também a parte líquida do sangue, né? Que aí lá vai o plasma, lá vai os sais minerais, vitaminas, então tudo isso fica na parte líquida do sangue, certo? Mas
o que interessa para a gente são as células leucocitárias, né? Os glóbulos brancos. Esses glóbulos brancos, eles vão entrar em cena, certo? Eles vão ser, como posso dizer, vão ser ativados, vão entrar em cena mesmo, né? Quando os micro-organismos passarem pelas barreiras que a gente viu aqui, né? Quando o micro-organismo passa pela pele, passa pelo nariz, passa pelas lágrimas, passa pelo nosso suco gástrico, aí sim que entra a parte dos leucócitos, certo? Que faz parte do nosso sangue, como a gente viu aqui no slide anterior. Então, assim, todo mundo tem esses leucócitos. Todo mundo, certo? Eu tenho, vocês têm, mesmo sem estar doente. Eles estão lá para nos proteger. Em alguma situação, eles vão entrar em cena, certo? Aqui eu falo um pouquinho mais sobre os leucócitos ou glóbulos brancos. Ó. São células sanguíneas dotadas de núcleo, ou seja, eles são células assim que têm núcleo. Os núcleos deles podem variar da espécie do tipo de leucócito, né? Tem leucócito que tem só um núcleo, tem leucócitos que são com núcleo segmentado, né? Por exemplo, o neutrófilo, né? É assim, ó, parece que são 3 núcleos, mas na verdade só é um. Eles estão ligados por segmentos, né? Aqui o linfócito, né? Por exemplo, que eu desenhei aqui, né? Que é um núcleo maior. Enfim, tem várias formas aí de núcleo. Conforme o tipo, apresentam tamanhos variados, ou seja, eles têm diferentes tamanhos de leucócitos. Tamanho e também de cor, tudo varia em relação ao tipo de leucócito que nós estamos falando. Não existe apenas um tipo de leucócito, existe vários, certo? A maior parte dessas células é produzida na medula óssea vermelha. Professor, eu sempre ouvi falar nessa medula óssea, mas o que é isso aí mesmo, hein? A medula óssea, pessoal, como o nome já diz, eles estão dentro dos ossos, certo? Principalmente em ossos, né, grandes, né? Aqui entra também a parte do osso da coxa, né? Enfim, os ossos grandes, eles têm essa medula óssea, certo? Fêmur, enfim, osso grande tem medula óssea. Uma menor parte é produzida em certos órgãos no corpo, certo? Como o baço e também nas amígdalas, certo? Então, a maioria dos leucócitos são produzidos, sim, na medula óssea. Agora, tem outros que são produzidos em pequenas quantidades, né? No baço e nas amígdalas. Aqui, pessoal, ó, nós temos os bonitinhos leucócitos, certo? Todo mundo aqui já é para saber o que é leucócito, certo? Eu vou perguntar uma questão de prova, por exemplo, o que é leucócito? Vocês têm que dizer tudo aquilo que eu falei. E se eu perguntar quais são os leucócitos, são esses daqui, os mais comuns. Neutrófilo, certo? Eosinófilo, basófilo, linfócito, monócitos e o macrófago, que ele não está no nosso, normalmente, né? Ela não está em nosso corrente sanguínea, ela está no tecido. Então, assim, o neutrófilo, eosinófilo, basófilo, linfócito, monócito, tudo está no nosso sangue, certo? Está no meu sangue, está no sangue da Emily, da Gilderlânia, está no sangue de todo mundo aí. Todo mundo tem essas células. E elas protegem a gente. Como eu falei, ó, em outras ocasiões, cada um tem a sua forma diferente, né? Olha aqui como é bonitinho o neutrófilo. O neutrófilo pode variar isso aqui, ó, dentro disso. Isso aqui é a célula do neutrófilo, né? E dentro dela tem um núcleo. Né? Isso aqui tudo é núcleo, ó. A gente pensa que ele tem 4 núcleos, mas não. É um núcleo segmentado. Ó. Tá vendo que eles estão emendados? Ele pode ter de 3 a 4 segmentos, ou lóbulos, né?
O neutrófilo, ó, principalmente, ó, presente principalmente quando há infecção, ó. Eles estão presentes no nosso organismo, né? Mas eles estão em maior quantidade quando tem infecção bacteriana. Isso aqui só bactéria. Vou ser mais rápido. Bacteriana. O eosinófilo, ó, ele tem dois lóbulos aqui, ó. Ele tem esses grânulos aqui, ó, tá vendo esses grânulos? E ele é mais laranja, avermelhado do que o neutrófilo. Eles estão presentes, ó, principalmente quando acontece, eles aumentam, né, os seus níveis quando tem alguma infecção, ó, por parasita. Certo? Por parasita. O basófilo, ele não tem um organismo assim específico para aumentar. Normal, é muito difícil a gente ver ele em sangue, né? Mas tem, principalmente em reações alérgicas, em outras coisas. Mas ele é um pouquinho mais difícil a gente visualizar ele. Agora, o linfócito, esse aqui embaixo, ó, ele é mais presente quando tem a infecção por vírus. Certo? Por vírus. Ah, pessoal, uma coisa que eu esqueci para vocês é que o eosinófilo, além dos parasitas, eles também estão em processos de alergia, certo? Esse daqui, o vermelhinho, certo? Eu esqueci de falar para vocês, mas eles também estão em processos alérgicos, certo? Alergia. Ok? Opa, o que foi isso, meu irmão? Deixa eu apagar essa linha aqui que ficou estragando a minha arte. Pronto. O monócito, pessoal, eles também estão em algumas situações específicas, mas eles normalmente, como eu disse para vocês, eles são uma célula que dentro do sangue tem um nome, certo? Então, dentro do nosso sangue se chama monócito. Agora, quando ele sai do nosso sangue e vai para algum tecido combater alguma bactéria, aí ele ganha o nome de macrófago, certo? No caso, esse macrófago é um monócito ativado. Isso aqui, eles estão em nosso sangue. Estão em nosso sangue. E quando ele sai do nosso sangue para combater alguma infecção em algum tecido, seja ele qual for o tecido que vocês imaginarem, ele ganha o nome de macrófago. Eles estão em tecidos, qualquer tecido. Estão riscando minha tela. Engraçado, né? Poder fazer isso. Mas assim, ó. Como vocês viram, ó. Professor, eu pensei que só ficava no meu. Nada não, acontece. Mas assim, ó, eles são de diferentes tipos, de diferentes tamanhos, e eles servem para diferentes coisas, né? Como vocês viram aí. Vocês, se quiserem até tirar um print disso aqui, é bom para vocês guardarem, certo? Para a vida de vocês. Isso aqui Pois é né? interessante. Eu ia colocar que era importante. Deixa eu fazer aqui um negócio bem... Mas aqui eu vou falar deles um por um ainda, certo? De maneira bem rápida, mas eu vou falar. Mas eu vou mandar para vocês o print daquele nosso ali no grupo, para vocês ficarem gravados, né? Pessoal, aqui é a relação de qual é a porcentagem normal dessas células no nosso sangue. Quem aí fez um hemograma, viu que eles estão dentro do hemograma, né? Essas células aqui estão dentro do hemograma. Quando você faz um hemograma, você mede essas células aqui também. Normalmente elas estão em porcentagem, né? O normal, o neutrófilo, é ter até 70% da célula neutrófila. Os basófilos, como é pouco, 1%. Eosinófilo, 4%. Monócito, 8%. Linfócito, 25%. Então, o normal de ter essas células no nosso corpo é nessa porcentagem aí. Mais do que isso, aí pode ter alguma infecção, né?
Aqui, ó, falando ou algum outro problema, né? Não só infecção. Mas aqui, ó, eu estou falando aqui, falar um pouquinho sobre cada célula. Por exemplo, a primeira célula aqui que a gente vai falar são os neutrófilos, né? Além de lá para bactérias e tal, que eles são assim, né? Ó, eles também participam da atividade fagocitária. Vocês lembram da fagocitose, onde eu pego o antígeno, né? Pega as células, como o antígeno, a bactéria, e rebolo fora, né? Então, isso aí é a fagocitose. Então, ela é uma célula que faz isso. O basófilo, como eu falei, ó, participa das reações alérgicas, né? Mas é muito pouco, certo? É muito pouco basófilos. Eosinófilo, ó, eles também fazem esse processo de fagocitose, né? De englobar, de comer um organismo. E também estão nas reações antígenos e anticorpo. A gente vai ver isso aqui se der tempo. Eles atuam, ó, em resposta inflamatória e em infecção a parasitas, né? Ou seja, estão em reações inflamatórias no caso da alergia e também estão nos parasitas, né? Infecções por parasitas, eles aumentam. O monócido, ó, ele também faz essa parte de fagocitose. Em tamanho, ela é a maior célula sanguínea, certo? Em tamanho. E quando eles são chamados, né, em alguma parte do corpo, em algum tecido, eles saem da nossa veia por meio de um mecanismo chamado diapedese, mas isso aqui vocês não precisam saber, já é outra coisa mais profunda, né? Mas eles saem da nossa veia, dos nossos vasos, e vão lá para aonde precisa deles, né? E quando ele sai da nossa veia, se chama o quê, ó? Macrófago, certo? O monócito, ele é reconhecido também, ó, porque o seu núcleo tem forma de rim ou de feijão, né? É parecido com feijãozinho, né? Já o linfócito, ó, olha o tamanho do núcleo do linfócito, pessoal. Isso aqui tudo é um linfócito, ó. Isso aqui tudo é nosso sangue. Então, assim, na aula prática, né, quando a gente tinha, né, que eu dei na turma anterior, nas outras turmas, que era presencial, a gente via isso aqui na célula mesmo, né? A gente tirava o sangue de algum aluno e fazia ele ver no microscópio, claro, né, essas células. Aqui, ó, o linfócito, ele tem esse núcleo bem grande mesmo, né? Eles participam, né, como eu falei, um tipo de linfócitos, e são de dois tipos, né? T e B, né? Cada um serve para uma coisa, mas o linfócito B, principalmente para produzir os anticorpos, né? Os plasmócitos lá. Participa também da memória imunológica, né? Eles guardam esses anticorpos, infecções virais, eles também estão muito presentes, enfim, tem várias coisas. Ó, foi isso aqui que eu falei, ó, anteriormente. Os linfócitos são divididos em dois. Primeiro tem a célula T, que participam da imunidade celular, né? Eles fazem lá, se der tempo a gente vai ver essa imunidade também, né? Mas eles têm um papel importante em nos proteger também. O linfócito B, que produzem os anticorpos, né? Então, eles se dividem nesses dois grupos. Ok? Ok, professor? Pronto. Pessoal, mais coisa ainda a gente viu, né? Muita coisa. Mas deu para entender bem essa parte, como é que vocês estão em relação a esse conteúdo que eu dei por último?